falar agora sobre a saúde das crianças. A obesidade infantil tem se tornado um problema cada vez mais frequente e precoce. E entre os principais motivos da doença está o consumo de alimentos ultraprocessados e a falta de exercícios. Confira mais detalhes sobre esse assunto na reportagem que a Ana Luísa Abreu preparou. A luta dessa criança contra a balança começou cedo demais, aos 7 anos. Sem perceber, as roupas começaram a ficar pequenas, a autoestima foi afetada de forma precoce e aos 10 anos ela já pesava 55 quilos. Uma das principais razões foi a má alimentação de produtos ultraprocessados. Como eu trabalhava muito, eu tenho um estúdio de micropigmentação e eu atendia o dia inteiro. E eu sempre comprava e deixava lá para ela comer, eu nunca preparava, né? Então ela comia o quanto ela quisesse. E isso, com o tempo, isso foi virando um hábito muito ruim, principalmente porque ela comia muito no café da manhã, ela beliscava toda hora. Almoço, geralmente a gente comia lanche de padaria, eu quase não fazia almoço, eu comprava, eu sempre comprava alguma coisa, porque eu ficava muito aqui no estúdio. Lanche da tarde também era muito sorvete, muito açaí, muita besteira. Ela tinha o hábito de só comer besteira. Então, pizza à noite, essas coisas. Então, era mais fácil e foi os hábitos que fez ela ficar, né, engordar muito. Com 10 anos, ela chegou a pesar 55 quilos, que foi o ápice ali que eu falei, não, a gente precisa mudar, porque realmente não dá para continuar desse jeito, né? Sofia precisou lidar com algo ainda mais grave, o bullying de colegas, o que provocou muita insegurança. Sem aceitar a situação, a mãe fez uma denúncia na escola e transferiu a filha. Mas dentro de casa, o turbilhão de emoções continuou. Ele me chamava de baleia, de gordo, de um montão de coisa pior. E já tinha gente que já até me bateu. Até, tipo assim, ficava batendo nela. Tanto é que eu já troquei ela de escola várias vezes por causa disso, por causa do bullying, sabe? Então, ali com 10 anos foi onde que eu tive essa conversa realmente com ela. Falei sobre isso, sobre como ela me contava tudo. Toda vez que alguém fazia alguma brincadeira ruim com ela na escola, ela me contava. E aí eu peguei isso já e já conversei com ela para trazer essa consciência para ela, de como seria daqui uns 5 anos, como que ela estaria, se ela já se sentia mal desse jeito com 10 anos, né? E ainda era uma criança, não tem maldade, não tem nada. Agora, quando ela tivesse ali maior, como que seria isso? Um levantamento recente indica que mais de 32% das crianças no mundo vivem com obesidade e que até 2040 esse percentual poderá chegar a 50% da população infantil, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade. Essa endocrinologista pediatra afirma que cerca de 80% dos pacientes que atende estão acima do peso. Eu falo que a obesidade, ela primeiro precisa ser diagnosticada. Então, os pais precisam entender o que é a obesidade, né? Que é uma doença que está aí associada com o excesso de peso, quando as crianças estão acima do peso que é o esperado para elas. E Mari, como nós podemos saber se nossos filhos estão acima do peso? Então é muito importante as consultas com o pediatra estarem em dia. Então, através dessas consultas, eles vão pesar, medir e colocar em gráficos específicos para saber se essa criança tem sobrepeso, se ela tem obesidade e nós sabermos fazer esse diagnóstico de forma correta. Aqui no meu consultório, eu diria que hoje 80%, né, dos meus pacientes são pacientes que me procuram por conta do excesso de peso. Porque a gente sabe que é uma doença e que ela precisa ser tratada como qualquer outra doença por conta das complicações do excesso de peso no corpinho da criança. Então nós precisamos manejar isso, mudar estilo de vida, os pais estarem cientes aí do que pode levar ao excesso de peso no corpinho das crianças, né? Doenças que até então eram doenças de adulto, como pressão alta, diabetes, colesterol, ronco, que é a apneia do sono, dificuldade de aprendizado, fora a questão social, emocional, psicológica dessas crianças, bullying na escola, se olhar no espelho, ter uma distorção de imagem, até mesmo de identidade. Então a gente precisa lembrar que a obesidade ela precisa ser tratada para o bem das nossas crianças.
Uma das maiores causas de obesidade infantil é o uso cada vez maior das telas por parte de crianças e adolescentes, já que elas tomam muita atenção e principalmente tempo. Mas uma saída para esse problema mundial pode ser mais simples do que parece. Incentivar a prática de atividades físicas, colocar o corpo em movimento, como em parques, por exemplo, e principalmente, sempre que possível, reduzir o uso, o consumo e a exposição de todos os eletrônicos. Por meio de acompanhamento profissional, outra mudança imediata é o cardápio, que deve ser equilibrado. São algumas orientações básicas assim que os pais têm que ter, como por exemplo, organizar no final de semana, tirar aí o sábado e o domingo, que talvez seja um pouco mais tranquilo para a rotina da família, né, de trabalho, e sentar e montar um cardápiozinho com a própria criança, né, explicar para as crianças quais são as verduras, as frutas que existem. Muitas vezes aqui no consultório, as crianças elas nem sabem quais frutas que existem, né? Eu pergunto, ela, não sei o que é essa, acho que eu nunca comi essa. Então, primeiro os pais apresentarem, né, esses tipos de alimentos que descascam, que são naturais, que são saudáveis para as crianças. E também organizar essa rotina ao final de semana, eu costumo dizer que é bom deixar pronto já, porque quando tem algo pronto, dificilmente vai no mais prático, porque já está pronto mesmo. E evitar ter em casa, aqui eu falo que uma das coisas que mais funciona aqui no consultório para as crianças que estão acima do peso é não ter em casa. Em casa vai ter o que descasca, o que faz bem para a criança, o que dá saúde para ela. A virada de chave de Sofia aconteceu no ano passado. De lá para cá, sua vida, imagem e saúde se transformaram e ela já perdeu 13 quilos nesse processo de emagrecimento. Hoje, compartilha na internet a rotina para incentivar outras pessoas a vencerem e acreditarem em si mesmas. A minha rotina, assim, eu almoço, lancho cedo e janto. Eu faço crossfit, vôlei e violão. Ela sempre foi ativa nos esportes, tá? Só que como eu enfiava ela em tudo quanto era esporte que tinha aqui também. Só que como não mudava a alimentação, não mudava nada. Só que não tinha resultado. Eu quero influenciar outras pessoas e eu me sinto melhor, assim, ó, fazendo os vídeos, fazendo essas, gravando para postar, para incentivar outras pessoas A fazer também, né? A mudar de vida também.